gente, será que a luz tá boa? Acho que tá. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu chamar o Marlon. Oiê! E aí, E aí, gente, também. Gente meio doida, fez uma live agora. Divulgou hoje, já fez hoje. Mas acho que vai ser bom, né? e aí? Vamos nessa, será? Vamos. Então, hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Aí no Instagram já venho postando algumas coisinhas sobre isso, né? Até postei uma foto um dia desses com uma frase, né? Conhece-te a ti mesmo, que é uma frase aí do Sócrates. Então, é uma frase muito importante, assim, que todo mundo busca, né? Os grandes sábios, os grandes santos, sempre buscaram conhecer-se a si mesmo, né? E a gente também busca muito isso, né? Mas tem um pequeno problema, né, amor, nisso? Sim, sim. E só antes da gente continuar rapidinho, né? A gente vai fazer uma live até um pouco mais leve, mais tranquila, mais rápida, para que a gente possa também, né? Para que vocês possam também voltar nessa live depois, né? Então, direitinho, para que não fique algo muito cansativo, né? Então, só avisando que vai ser aí por volta de uns 15 minutinhos e tal, então vai dar tempo para a gente ter uma boa conversa. E aí o que a Lana comentou, né? A questão do autoconhecimento, ele tem sim alguns problemas, né? E aí a gente colocou lá no nosso Instagram, né? Voltando sobre os temas, né? Que poderiam ser falados na live. E aí o autoconhecimento ganhou. E aí pode ser que a gente já de início dê até uma quebrada nisso, né? Então, por quê? Porque o autoconhecimento, na verdade, ele é muito bom, assim como a Lana falou, né? Sócrates já comentava sobre o conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, ele é algo realmente necessário, mas a gente não pode confundir esse autoconhecimento, né? A gente não pode confundir esse conhece-te a ti mesmo. E aí, uma das coisas que vem atrapalhar um pouco isso é a questão de que o autoconhecimento, ele nunca será por completo. Ou seja, a gente não vai conseguir alcançar 100% de autoconhecimento. E às vezes a gente espera se conhecer por total para que a gente possa fazer alguma coisa. Às vezes a gente espera se conhecer por total para que a gente tome uma decisão na nossa vida. Poxa, eu vou me conhecer primeiro antes de conseguir um namorado, um namorado. Eu vou me conhecer primeiro antes de decidir que faculdade eu quero fazer. Eu vou me conhecer primeiro antes de servir o outro e ajudar as outras pessoas. Mas isso nunca vai acontecer, porque a nossa vida, ela é como se fosse um livro, né, uma história sendo contada. E esse livro, essa história, ela ainda não chegou na última página, senão a gente já estaria morrendo, né? Então, ela não chegou ainda ao fim. Essa história, ela está sendo contada ainda. Então, assim, a gente não sabe se a gente está no último capítulo porque vamos morrer amanhã, ou a gente não sabe se vai morrer só daqui a 70 anos e a gente ainda está no primeiro, segundo capítulo, né? Então, a gente não consegue se conhecer por total, por completo, mas a gente está ainda indo para essa história. E só quem vai nos conhecer realmente de uma forma integral é aquele que nos criou mesmo. Não tem como fugir disso, né? E muitas vezes a gente pensa no autoconhecimento e já pensa naquelas listinhas, né? Ah, eu vou fazer aqui uma lista dos meus pontos positivos, dos pontos negativos, dos meus pontos fortes, meus pontos fracos, as minhas virtudes, os meus vícios. E a gente fica criando várias listas, fazendo listinha, listinha, listinha. Mas o problema é que muitas vezes isso pode nos sufocar realmente, né? Porque a gente fica egoístas, porque a gente fica olhando só pra gente, a gente fica paralisado diante daquilo, a gente cria como se fosse uma máscara mesmo. Ah, eu sou assim Uhum. e parece que eu vou morrer daquele jeito. E tudo que eu vou fazer, eu vou lembrar daquela lista. Mas não, aqueles defeitos, aquelas qualidades, aqueles pontos, né, que a gente foi colocando, eles mudam a cada instante, né? Hoje eu posso estar uma pessoa preguiçosa, amanhã eu posso estar muito disposta. Hoje eu posso ter caído nisso, amanhã eu posso ter sido outra pessoa totalmente diferente. Claro, é muito importante a gente saber um pouquinho do que a gente tem, essas tendências, né? Que a gente vai chegar nisso daqui a pouco, né? Mas que
isso não pode ser algo assim que me determine o tempo todo, porque os defeitos e qualidades dos pontos, eles são muito mutáveis, né? Eles não são algo presos ali. E aí que a gente corre o risco de ser egoísta, porque a gente olha só pra gente. A gente tem o risco de cair no orgulho, porque a gente não consegue ouvir uma opinião de alguém, crescer com outra pessoa, né? Ou até a gente também ajudar outra pessoa, porque a gente já rotula muito as coisas, né? E cai na vaidade. Muitas vezes a gente coloca num padrão muito mais alto do que a gente é, ou então um padrão muito abaixo também, né? A gente se acha a melhor pessoa do mundo ou a pior pessoa do mundo, né? Uhum. E normalmente a gente não tá nem lá nem cá, né? A gente tá lá no meio tentando ser melhor. Então a gente ter esse conhecimento é importante, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? De não olhar para essa lista e engessar dentro da gente. E essa lista ela pode até trazer um outro tema, um outro ponto, né? Que é até um tema de frustração. E que após essa frustração, ele vai trazer, na verdade, algo que não ajuda muito para uma melhora, né? Então, às vezes, a pessoa acha que ela é muito boa em alguma coisa e já definiu isso na lista dela, né? Nossa, eu sou muito bom em tal ponto, tá definido na minha lista. E em algum momento, algum dia que ela não consegue, ela vai se frustrar. E aí, a partir dessa frustração, ela vai, na verdade, piorar. Ela não vai conseguir alcançar uma maturidade maior, ela não vai conseguir alcançar uma melhora nisso, né? Então, isso vem, sim, trazendo problemas diante dessa confusão no autoconhecimento, né? E aí, o que seria, na verdade, esse autoconhecimento em si, né? O que a gente precisa focar? É na ação. É na ação em si. Então, o que seria essa ação? Por exemplo, se ontem que eu falo passado, né? Se no passado eu fui uma pessoa preguiçosa, assim como a Alana tem falado, né? Se no passado eu fui uma pessoa preguiçosa e eu defino que eu sou preguiçoso, isso quer dizer que no hoje e no amanhã eu vou achar que eu sou essa pessoa preguiçosa. E na verdade não, isso vai depender da minha ação. No momento em que eu tiver, por exemplo, num domingo à tarde, pós-almoço, mas eu tenho que fazer alguma coisa, sei lá, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um trabalho da escola, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu estou sempre focado nessa ação, poxa, eu me conheço a partir dessa ação, a partir desse agir, naquele momento eu posso simplesmente levantar do sofá e fazer o que tem que ser feito. Mas se eu fico definido de que, poxa, não, na verdade eu sou meio preguiçoso, então é por isso que eu vou continuar deitadinho aqui e tal, porque esse sou eu e tal, essa coisa toda, e vira essa confusão, né? Acaba virando essa lista. Então a gente precisa focar no que a gente vai ser daqui para frente. Poxa, como que eu vou agir daqui para frente nos momentos em que eu tiver que agir? Quais decisões eu vou tomar? E a gente vai buscar tentar tomar uma boa decisão. E não também ficar se auto-julgando, né? Porque a gente não tá nessa posição, né? A gente, porque eu sou preguiçosa, porque eu sou desorganizada. Então a gente já se auto-julgou ali, a gente não tem essa posição, realmente. Então, ter muito cuidado para não nos paralisar. Porque essas listinhas que a gente faz, normalmente nos paralisa. Porque quando a gente está na ação, tá para fazer aquilo que deve ser feito, que a gente tem que buscar sempre fazer o que tem que ser feito, né? Cumprir o nosso dever. A gente lembra daquela listinha e a gente vai e para. Porque não, mas eu não vou conseguir, né? Então, deixa pra lá. Então, é um problema. E aí, onde que entra, né? Qual é, então, a coisa boa, né? De pensar também nesses erros do passado, porque com eles a gente cresce também, né? Quando a gente pensa no ontem, ele tem que ser uma ideia de vou refletir. Vou refletir o que eu fiz, Uhum. porque toda ação tem uma consequência. Então, se eu tô fazendo coisas ruins, vou ter consequências ruins. Boas, consequências boas. Então, eu reparo e reflito. Será como que está sendo as minhas ações? Como estão sendo as consequências? E a partir do que eu fiz no passado, no ontem, eu penso como eu vou agir agora. Porque a gente só tem o agora, né? O amanhã a Deus pertence, né? A gente quer que chegue o Sim. amanhã, mas a gente tem o hoje, né? Realmente. Então, tem aí algumas dicas, né, de reflexão. A gente pode fazer a reflexão diária, que é muito bom, né? Esse momento de meditação. E a gente pensar o que eu fui até agora e o que eu quero ser, né? Até o dia da minha morte. E aí eu vou traçando meios de ação, porque se eu não agir, nada acontece, né? Então eu preciso pensar. E esse é o ponto. Por exemplo, esse momento de reflexão, né? Poxa, se a gente para em algum momento do nosso dia, e lógico que a gente busque fazer isso todos os dias, né? Mas aí que a gente para 10 minutinhos por dia. Poxa, acha um lugar tranquilo, senta um pouco, fecha o olho e começa a refletir sobre esses pontos, né? Que tipo de pessoa que eu fui até agora, né? Quem eu sou nesse momento, quem eu consegui ser até esse momento de hoje.
E aí a gente passa, o autoconhecimento, ele vem desse ponto porque a gente passa a refletir sobre tudo que eu fiz. Tanto as coisas boas que eu fiz, tanto as coisas que, poxa, eu acho que não foram tão legais assim, né? Eu podia fazer diferente. E a partir desse momento eu consigo mudar a minha ação. Então, se tem algo que eu fiz de bom ontem, e aí eu reflito sobre isso, eu falo, poxa, acho que aquilo que eu fiz foi legal. Cara, eu lavei a louça em casa, né? Sei lá, eu fiz o café da manhã, eu estudei direitinho, né, para aquela prova, eu ajudei tal pessoa com alguma coisa, eu dei esmola na rua para um mendigo sem julgá-lo, né? Simplesmente dei esmola. São coisas boas que a gente faz e a gente passa a continuar fazendo isso. A gente parou, refletiu, isso foi legal, eu vou continuar fazendo. Então amanhã a gente vai fazer de novo. Ou então não. Na verdade, eu parei e refleti sobre, eu acho que isso não foi tão legal. Então amanhã eu vou buscar não fazer isso de novo, né? Que aí eu busco, poxa, eu não quero ser esse tipo de pessoa, né? Agora, se a gente não para refletir sobre a nossa vida, se a gente não para meditar sobre as nossas ações, acaba que a gente fica fazendo as coisas somente pela circunstância, né? Então, se a minha circunstância agora tá chovendo hoje, tá friozinho, eu acho que a circunstância de agora é o quê? É dar aquela deitada e ficar tranquilo. Não preciso fazer nada agora, né? Porque o tempo hoje está apropriado para eu deitar e tirar um cochilo. Você Sim. acabou agindo pela circunstância. E a gente vai agindo diante dessa circunstância o tempo todo, né? A gente vai agindo sem pensar, sem perceber e acaba fazendo essas coisas. Então, quando a gente para e Então, reflete, é diferente. sim, então ter esse momento de reflexão nos faz pensar para agir melhor, porque aqui o ponto do autoconhecimento é realmente a ação, né? Tudo depende do que a gente está fazendo agora. Então, além desse momento de reflexão diária, né, essa meditação, é muito legal também fazer um exame de consciência mesmo, né, todo dia à noite, Uhum. porque vai ser o saldo do dia, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu poderia fazer melhor. É outra coisa também que você faz muito mais rapidinho, às vezes, do que a própria meditação e que tem muito significado, né? Que vai nos ajudando. E aí que eu tava falando, né, antes. Nós realmente, né, a gente até fez o vídeo dos temperamentos, né? Ali uma ferramenta muito boa do autoconhecimento, com certeza. É algo que a gente nasce, é algo que a gente tem, mas a gente não pode ficar preso também no temperamento, achar que não, eu descobri meu temperamento, tá tudo resolvido na minha vida, porque não é assim. Tanto lá no vídeo a gente falou, né, que o que Uhum. importa no final não é o temperamento que eu tenho, mas assim a personalidade que eu tô formando. E a personalidade é exatamente o que eu faço todos os dias. Eu Volta aplico para as ação. ações. Exatamente. Então, é o que importa é justamente isso. O temperamento vai ser bom por quê? Porque lá eu vou saber quais são as minhas tendências. Então, eu vou me preparar, eu vou saber, olha, aquilo ali, eu sei que eu sou propícia àquilo. Então, eu vou me colocar ferramentas, assim, né? Armaduras para não, que eu não chegue naquele problema. Sabendo o meu temperamento. Mas o conhecimento, o autoconhecimento mais profundo que a gente pode ter diante disso é que todos os temperamentos têm as mesmas más tendências. Só Uhum. que cada um ali vai ter um grau diferente, né? Por exemplo, o colérico tem uma tendência maior, né, do que os outros, mas todos têm, de ser orgulhoso, por exemplo, né? A questão da soberba. Mas todos têm. Então, E a gente ainda. tem que se, a gente dá ira, então a gente tem que se, os fleumáticos, né, da preguiça, mas ali todos nós temos o problema dos 7 pecados capitais mesmo, tá nas nossas costas isso, né? Então o que a gente tem que fazer? Saber que todo mundo tem que lutar contra isso todos os dias. Esse é o nosso autoconhecimento, que a gente pode ser coisas maravilhosas e ao mesmo tempo coisas muito ruins. Então a gente está nessa balança. Então, o que eu faço vai me colocar em um desses lados, né? Então, são as minhas escolhas. Eu sou responsável por elas. E por isso que eu não posso terceirizar a culpa para ninguém. Ah, por causa dos meus pais, você falou das circunstâncias, né? Ah, por causa disso. Ah, por causa daquilo. Não, é eu que escolho. Eu que Nunca escolhi a minha assumo. história. Então, não adianta. Claro, tem situações que são complicadas. A gente sabe disso, né? Mas que a gente tem que dar um jeito de tomar as rédeas da nossa vida, né? E tomar as decisões realmente. Porque a gente somos nós, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Né? E até fala lá, né, o Ortega Gasset, né? Se eu não Ortega. salvar elas, eu não salvo a mim. Então, a gente tem que saber tudo que está acontecendo na nossa vida. A gente tem que saber o nosso temperamento, a gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente é, onde eu quero chegar, quem eu sou. Então, a gente vai se autoconhecendo dessa forma e não intitulando ali um monte de pontos positivos e negativos como se fosse algo engessado dentro da gente e que eu não pudesse melhorar. Porque daí a gente não cresce, né? A gente estagna realmente, né?
Tem que ter essa visão. É que A nem a gente Carol não. falou aqui, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Sim, pois é. É justamente isso. Tem que ter essa visão em relação ao autoconhecimento, aos temperamentos, que ajuda muito, 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 muito nessa questão do Com autoconhecimento, que é certeza. o seguinte: eu utilizo isso como estratégia para eu poder melhorar, para eu poder agir melhor. A gente não pode utilizar isso como, poxa, alguns já sabem, né? A gente já falou algumas vezes que eu sou colérico, Lana também é colérica. Então, Meu assim, Deus! se a gente, pois é, nossa senhora, se a gente, se a gente parasse para imaginar o seguinte, poxa, eu sou colérico, a minha tendência é o quê? É o orgulho, é a ira. E se a gente para, não, então eu vou agir assim, por quê? Porque eu sou colérico. Então, por isso que eu sou estressado, por isso que eu sou irado, por isso que eu sou isso, né, e Vai tal. adiantar de Mas não, nada, né? por que que eu quis saber disso? Por que que eu estudei o temperamento? Descobri o meu temperamento, sei qual é a minha tendência, agora eu vou fazer o quê? A minha ação daqui para frente é o que vai definir quem eu realmente sou. Então, se eu deixo ser guiado pelas minhas tendências, pô, não sei de nada ainda, entendeu? Não adiantou nada eu ter estudado sobre os temperamentos, porque nada mudou. Nada Então, mudou. assim, a Eu gente, tô na fazendo o que é verdade, gostoso ainda, que é o meu natural, né? Não tô sim, colocando nenhuma justamente. potência pra agir, nem a minha vontade, nem minha inteligência, né? Sim, justamente. É por isso que vem do agir. Poxa, eu sei que eu sou assim. Então, o que que eu vou fazer agora? Na hora que eu estiver numa situação que eu vá me sentir com muita raiva, que eu vá me sentir irado, eu vou me segurar. Porque eu já sei que eu tenho essa tendência. Então, naquele momento, a minha ação vai ser o quê? Me calar, me segurar, né? Sei lá, dar um sorriso ali, mesmo que seja meio aquele sorrisinho meio assim, né? Mas depois você volta, melhora, né? E tal. Então, sempre vem da ação. Então, a gente está falando desde o início sobre isso, né? Autoconhecimento não é somente você fazer um teste, você se estudar, você se conhecer e fica por isso. Não. Esse é o passado. Esse é o passado. O autoconhecimento é a partir de agora para depois. É o seu Uhum. modo de agir daqui para frente. E aí, esse modo de agir, poxa, né, ele tem vários pontos, né? Você pode simplesmente sorrir melhor, dar um bom dia direitinho para aquela pessoa que passar por você, cuidar de quem está dentro de casa, né? Poxa, sei lá, tem alguém em casa e tem um pouco de louça suja. Poxa, eu vou lá e vou lavar a louça tranquilo, sem reclamar, sem fazer nada, né? Então eu vou estudar melhor nesse momento aqui, porque eu tenho algo a mais para alcançar. Lá no meu trabalho eu vou fazer, além do que é a minha obrigação, né? Eu vou fazer um algo a mais. Então é a gente sempre fazer as escolhas boas, né? Você está aqui meio à toa, em vez de eu procurar fazer coisas mais à toa ainda, eu vou ler um livro, né? Eu vou estudar alguma coisa. E normalmente, né, fazer essas coisas boas, escolher isso, né, a ação, a nossa personalidade ali sendo formada é justamente sair de si, né? Por isso que eu falei que normalmente não pode ser egoísta de olhar só pra gente, né? Buscar só as coisas ali, olhar pra mim, olhar pra mim, olhar Uhum, pra mim, eu vou me sufocar em mim mesma, né? Então, normalmente, quando a gente quer ser uma pessoa madura, a gente quer fazer escolhas boas, a gente olha pro outro mesmo, né? A gente quer sair da gente mesmo. Então, por isso que o que eu posso, onde que eu posso ser melhor? A toda hora, né? Nas pequenas coisas, todo instante tem alguém uhum, do meu lado, a todo instante eu posso fazer alguma coisa muito melhor. Então, o autoconhecimento mais profundo é esse, não é simplesmente descobrir o temperamento. Não, não é isso, né? Descobrir é o primeiro passo. Agora, o que você faz depois que é a grande coisa, né? Aí que vai acontecendo de verdade. E esse sair de si, que é o servir, é o que realmente traz para você uma constante felicidade. Às vezes nossa, tem uma questão de egoísmo. Tinha um amigo meu conversando comigo hoje, inclusive, e a gente falando sobre um problema do mundo que as pessoas falam que na verdade, poxa, você tem que se amar primeiro para depois amar o próximo, você tem que se cuidar para depois conseguir cuidar de outra pessoa. Você nunca vai conseguir, né? Você tem que sair de si, você tem que ir para o outro. E a partir do momento em que você ajuda o outro, a partir do momento em que você serve, a partir do momento em que você vai realmente além de você, é que você passa a ter mais constante felicidade, a ter mais paz de espírito, a ficar um pouco mais tranquilo, né? E aí você passa também até olhar um pouco mais para você, tipo assim, poxa,
eu poderia ter feito aquela coisa por aquela pessoa lá agora, eu acabei não fazendo, isso não foi legal, né? Isso foi ruim. E aí no outro dia a gente volta e vai ser um pouco melhor, né? E tal, e a gente vai se conhecendo dessa forma. Sim. Eu acho assim, né, que a raiz mais profunda de verdade do autoconhecimento é entender quem nos criou, né? Quando a gente pensa assim, quem me criou, o que ele quer de mim, pronto, tá tudo já explicado para você. Então a sua vida vai ser buscar o que você tem que ser realmente, né? E quando você está nessa procura, nessa busca, e aí vão entrar todas as outras coisas, vai entrar o temperamento para ajudar, vai depois, né, as linguagens do amor vai ajudar você a amar melhor no mundo. Você conhecer seus pontos positivos, seus pontos negativos, claro que isso vai te ajudar, mas para um único fim. Quem eu devo ser aqui, né? E como que você vai conseguir isso, né? Aquilo que a gente falou, refletindo, conversando com esse próprio ser que nos criou, né? Ele, quanto mais eu falo com ele, quanto mais eu crio intimidade com ele, ele vai me dando essas respostas, né? De uma forma que a gente vai conseguir entender, porque ele não nos deixa de responder. Então, conhecer quem a gente é. Essa é, é o mais significativo, né? Acho que é esse, o que a gente falou aqui no final é o que mais vale a pena. E aí a Sim. gente usa tudo o que a gente tem para chegar nesse fim. E Para aí essa eu acho história sendo que. contada, né? Para essa história ser contada com um final feliz. Porque lá no final vai ter alguém esperando por nós, né? E é essa pessoa no Uhum. final que vai nos julgar. Então, nossas ações valem muito, por isso que devem ser refletidas, devem ser pensadas. Tem que ser, cada hora a gente tem que pensar no que a gente vai fazer. E eu sempre gosto de, agora que a gente já está chegando um pouco mais no final, né? Eu Uhum. sempre gosto de deixar atividades em si, né, da pessoa, deixar um como, né, para a pessoa. Então a gente vem falar sobre autoconhecimento e tal, e aí a gente é, primeiro quebra essa confusão de autoconhecimento, né, para que a gente não fique olhando para fazendo aquelas listas de nós mesmos, olhando para o passado, mas que a gente passe a olhar agora para nossa atitude a partir de hoje. E aí a gente deixa a atividade aí realmente do tempo de reflexão diário, né? O tempo de reflexão diário. Poxa, principalmente de manhã, né? Se tiver um tempo de manhã, né? Lógico, se não tiver, vai fazer depois, à tarde ou à noite, em algum momento assim, mas que todos os dias vocês possam fazer, né? Que o pessoal possa fazer 10 minutos de reflexão, que é realmente você acha um lugar tranquilo, senta, né? Não pode deitar, que senão dorme, né? Que esse momento de reflexão, às vezes a gente dorme se a gente deitar. Eu sei porque eu já dormi, então tem que sentar realmente. E começa a refletir. Começa a refletir sobre quem que você conseguiu ser até hoje, né? Quais foram as suas atitudes até aquele momento. E aí que você reflete agora aonde que eu quero chegar, quem eu quero ser, que tipo de pessoa eu quero ser, para quando as pessoas lembrarem de mim, né? Poxa, sei lá, eu sou a Maria, eu sou o João, eu sou o José, eu sou o Lucas, enfim, quem seja. Cara, como que as pessoas vão lembrar de mim? Eu quero ser essa pessoa que contribuiu de forma moral, né? Realmente para os próximos ou para o mundo em si, né? E aí a gente reflete isso todos os dias. É isso que vai fazer com que você possa se autoconhecer cada vez mais. Sim. Então, E aí não você. existe, inclusive, às vezes as pessoas ficam querendo, poxa, eu vou achar o meu temperamento para eu poder descobrir quem eu sou. Aí vai fazer um teste, né? Então, assim, tem testes? Gente, tem, beleza, tem. Só que os testes eles não são tão eficientes quanto você mesmo se olhar você olhar as suas ações, as suas atitudes. Entendeu? Então você vai descobrir quem é você no momento em que você precisar agir, no momento em que você precisar colocar para fora a sua personalidade naquela situação. E aí a gente consegue isso através da reflexão. Então que fica a atividade aí para que a gente faça reflexão todos os dias, né? 10 minutos por dia. Sim, e aí que eu ia falar, né? Que você falou pra gente fazer isso de manhã, né? Então, como se fosse de manhã, a gente fosse planejar o nosso dia ali, né? O que eu quero ser. Quando chegar à noite, eu reflito, né? O que que eu fiz? O que que eu não fiz de legal? O que que eu poderia fazer amanhã, né? Pra ser um dia melhor. Pra eu consertar isso aqui que eu fiz, que não foi legal. Então, essa reflexão vai nos ajudar muito, muito mesmo. E a Carol aqui, uma hora ela perguntou. No caso, seria escolher a Assembleia de Vozes. Com certeza é legal ter uma assembleia de vozes, né? Que são aquelas pessoas que podem nos ajudar, né? Aquelas pessoas que eu confio e que podem me dar uma direção realmente. Então, para isso, você vai ter que intitular pessoas para isso, pessoas que você admira. Você pode escolher santos, você pode escolher, e eu acho que deve, né? Um diretor espiritual para que seja a sua assembleia de vozes, que ele vai te conhecer ali, vai te ajudar nessa sua luta, na santidade, né?
Então, com certeza, é isso aí mesmo. Se tiver mais alguém que E quer perguntar esse alguma coisa. ponto, esse ponto da Assembleia de Vozes, ó, como é que a gente vai até trazendo outros temas aqui também, né? Se a gente não define uma Assembleia de Vozes, ou seja, poxa, eu defini que aquela pessoa é quem eu confio, aquela pessoa também eu confio, e as coisas que essas pessoas falarem é o que eu realmente quero captar para minha vida, né? Se você não define, você começa a escutar um monte de gente. Aí E você fica esse monte de perdido. gente que você começa a escutar vão ter coisas muito diferentes, e às vezes a gente escuta alguém que nem tem o poder suficiente de querer dar um conselho para nós, né? É alguém que, na verdade, sabe? É alguém que não sabe tanta coisa, não viveu tanta coisa, é alguém que, na verdade, tem bagunças na cabeça dela, e aí você acaba escutando conselhos dessa pessoa. Então, a gente precisa definir a nossa assembleia. Se você não definir quem que você quer confiar, quem que você quer escutar, você vai ficar perdido. Sim, isso mesmo. Eu acho que a gente já Acho que é falou isso, tudo, né? né? Não sei Acho que é isso. se tem mais alguma coisa. Se alguém quer perguntar alguma coisa aqui, enquanto a gente está aqui também. Não sei. Sim. E aí, a gente agradece aí a participação da galera, né? Espero que isso tenha ajudado vocês aí de alguma forma, né? A gente está aqui para ajudar em si, não só numa live, né? Mas a gente se faz disponível aí. Tem alguns dias que a gente começou aí a contribuir, a postar um pouco mais de coisas no Instagram, né? E que a gente possa crescer junto, né? Que a gente possa estar nessa caminhada junto. E aí, sempre que vocês quiserem conversar pessoalmente com a gente está disponível. Pode mandar uma mensagem para a gente realmente, que a gente vai estar disponível para isso. Com certeza. Então, espero que tenha agregado e que o autoconhecimento aí de vocês seja muito frutífero e dê muitas coisas boas, né? Dê boas reflexões e boas ações, né? Porque, no fundo, é isso que a gente precisa, agir. Agir no mundo, né? Para alcançar os nossos objetivos. Sim, 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 isso mesmo. Então, acho que a gente pode Então, é fechar, isso, né? né? Podemos fechar. Então, valeu, um abraço, um beijo, galera, e até Tchau, mais. obrigada, gente.